Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui mais uma segunda-feira para juntinhos estarmos meditando na palavra do Senhor. Vamos abrir os nossos corações nessa noite. Vamos falar com Ele, vamos deixar Ele falar conosco também. Amém? Você que tem as suas Bíblias, vamos abrir no livro de Provérbios. Vamos meditar no livro de Provérbios hoje, capítulo 16. Nós vamos estar lendo do 1 ao 3. Amém? E diz assim a palavra de Deus: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. É uma palavra que por si só ela já nos diz, né? Que nós preparamos, nós planejamos, mas não é sempre do jeito que nós queremos. E aqui diz: do homem são as preparações. O homem, ele prepara tudo. Ele pode preparar com carinho, com cuidado, mas aqui diz que são as preparações do coração. O que a palavra de Deus diz para nós sobre o coração do homem? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, ou seja, o coração do homem muitas vezes enganam, mentem, nos pregam cada peça. Então, por isso que a palavra de Deus diz que a preparação é do coração do homem. O homem prepara, mas será que aquilo que o homem preparou, aquilo que o homem planejou, será que é aquilo mesmo que o Senhor tem para a vida dele? Por isso a Bíblia diz: a preparação é do homem, mas a resposta é de Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem a melhor resposta para nós. O que Deus tem para a nossa vida é bom, é perfeito e é agradável. O que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Mas e o que o nosso coração tem para nós? Muitas vezes é algo que vai desagradar a Deus. Muitas vezes é algo que não é para nós. Nós planejamos, mas aquilo não é para nós. Porque o que é para nós é o que Deus tem para a nossa vida, que é muito bom, é perfeito, é agradável. Aí diz: todos os caminhos, versículo 2, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Ou seja, aos olhos do homem, tudo está certo, tudo está perfeito. Mas nós olhamos o superficial. Deus, ele não julga ações visíveis que todos estão vendo. Deus, ele penetra no nosso coração. A palavra de Deus diz que ele esquadrinha os nossos corações. E o que é esquadrinhar os nossos corações? É analisar tudo com perfeição, minuciosamente. Aleluia! E é isso que Deus faz quando diz que Deus, ele esquadrinha os nossos corações. É porque ele não julga naquilo que é visível ao homem. Ele julga naquilo que é invisível ao homem. Aí ele vai no nosso coração, ele esquadrinha e ele olha minuciosamente, aleluia, as intenções que estão no coração. Porque muitas vezes superficialmente está tudo bem, está tranquilo, aos olhos do homem está certo, está correto. Mas e aos olhos de Deus? E aos olhos de Deus como está?
Então, a palavra de Deus é para mim e para você nessa noite. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Quem sabe você fica olhando para dentro de você e dizendo, isso não é para mim, eu não posso. Aos teus olhos, está tudo errado, aos teus olhos não tem jeito. Aos olhos do homem, não tem jeito. Mas você já perguntou a Deus, aos olhos dele? Querido Deus, Ele tem muito para minha e para a tua vida. Jesus, Ele não veio a esse mundo para os sãos. Ele diz isso em sua palavra, Ele veio para os enfermos. Ele veio para os enfermos. E aos olhos do mundo, não tem jeito para a tua situação. Aos olhos humanos, você é um perdido, é um desprezível. Mas e para Deus? E para Jesus? A palavra de Deus diz que os sãos, eles não precisam de médico. Não. Você já viu quem está são e a médico? Não. A pessoa vai ao médico quando está enfermo. E Jesus, ele veio justamente para isso, para os enfermos. Quem são os enfermos? Somos nós. Somos nós dependentes dele. E se nós não somos dependentes dele, deveríamos ser. Deveríamos procurar ser dependente dele. Porque aos nossos olhos não tem jeito. Aos nossos olhos, aleluia, está perdido. Mas o que Deus pensa de mim e de você? Aqui quando o provérbio diz, né, que Deus, ele pesa os espíritos. Ele vai no profundo. Ele vai no nosso profundo. Muitas vezes estão olhando para você superficialmente. Mas lá dentro de você tem algo, aleluia, que vai agradar a Deus. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Quando ele ainda era Saulo, que ele andava perseguindo o povo de Deus, e uns ele matava, outros botavam na prisão, e açoitava mesmo o povo de Deus. Mas Deus não olhou o superficial dele. Não. Deus foi lá no íntimo. Não, eu preciso dele. É ele que vai levar a minha palavra, porque ele é um homem de coragem. Ele é um homem de coragem. Eu preciso dele para levar a minha palavra para os gentios. E foi assim que Saulo foi escolhido. Um certo dia Jesus, aleluia, Jesus parou à frente dele. E aquela luz brilhou, aleluia, resplandeceu aquela luz. E Saulo, ele pergunta, quem és? Senhor? Porque ele sabia que a única luz resplandecente só podia ser a luz de Jesus. Só podia ser Jesus. Era uma luz que ele nunca havia visto antes. E assim, Jesus escolheu Saulo. Sabe, o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aqueles que dizem, eu sei, eu posso, eu faço. Ele não sabe, não pode nada. Ai de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida. Ai de nós, se não fosse Ele na nossa vida. Por isso aqui ele diz, ele pesa os espíritos. Ele pesa os espíritos. Ele não julga ninguém pela aparência. Ele não julga ninguém pela aparência. Muitas vezes nós julgamos uma pessoa
pelo modo com o qual ela esteja vestida, com o jeito que ela anda. Nós julgamos assim as pessoas, porque nós também somos humanos e nós também somos errados. Só Deus verdadeiro, e Ele não julga como o homem julga. Ele pesa o espírito, como nós vimos aqui. Aleluia! Aconteceu algo assim também com Samuel. Não foi quando o Senhor disse para Samuel: vai lá, Samuel, ungiu um rei lá na casa de Jessé. E ele foi vendo os filhos de Jessé que estavam se apresentando primeiro, uns jovens formosos, de boa aparência, de boa estatura. E no coração de Samuel é esse. Aí o Senhor vai lá e faz: não, Samuel, não é esse que eu tenho escolhido. Não é esse. Aos olhos de Samuel seria um daqueles filhos de Jessé, os mais velhos. Eliasabe, porque era formoso. Mas aos olhos de Deus não. Deus não estava vendo o superficial, Deus estava vendo o coração, estava pesando o espírito. E Deus estava vendo aquelezinho lá, aquele menor da casa, que estava lá trabalhando, tomando conta das ovelhas, defendendo as ovelhas. É assim que o Senhor escolhe aquele que defende as ovelhas. E quantos hoje estão deixando a desejar, deixando as suas ovelhas, aleluia, perdidas. Veja bem, as ovelhas se perdem quando não tem um bom pasto. As ovelhas precisam de um bom alimento. As ovelhas precisam de um bom cuidado. As ovelhas precisam de carinho, de dedicação. É assim. Aí Deus vai lá e pesa o espírito. Porque as pessoas que dizem que são, elas não são. Porque a resposta é de Deus. Nós vimos aqui, o homem, ele planeja tudo: eu vou fazer assim que vai dar certo. Não. Mas quem dá o veredito é Deus. A resposta vem dele. É dele que vem a resposta. Então, meu irmão, minha irmã, você que se encontra afastado do caminho do Senhor, não dê ouvidos àquilo que o homem diz para você. Dê ouvido àquilo que Deus diz. Você não é o que o homem diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Eu não sou o que o homem diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Deus tem a última palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Aí aqui no versículo 9 diz assim: o coração do homem considera o seu caminho. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mais uma vez, o coração do homem, ele considera os seus caminhos, considera que tudo aquilo que ele está fazendo está certo. Ele considera isso. Mas como a última palavra é do Senhor, aí também diz: o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, é o Senhor quem determina o resultado. É o Senhor quem dá o resultado final. É o Senhor, não é o homem. Não sei se já aconteceu com você, de você planejar fazer uma coisa, você planeja tudo direitinho, fazer uma coisa: não, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí chega depois, na última hora, você já fez tudo ao contrário. Já aconteceu isso comigo. Mas por quê?
porque o resultado final, quem dá é o Senhor. Muitas vezes aquele caminho, aquilo que você ia fazer, não era para ser feito, não era para acontecer. Aí seguiu por outro caminho, porque o resultado final é do Senhor. E nós somos gratos a Ele, porque Ele está sempre dando o resultado final. Somos gratos a Ele, porque Ele está sempre dando a última palavra. Porque muitas vezes a medicina diz para você, não tem jeito. Os médicos vão lá e dão o resultado final aos olhos dele. Mas aos nossos não, nós sabemos que o resultado final, a última palavra, é sempre do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes da palavra de Deus, guarda isso no seu coração. Guarda no seu coração que a última palavra é sempre do Senhor. Ou seja, você é aquilo que o Senhor diz que você é. Os rótulos que colocam em você só servem para eles lerem ou verem aqueles rótulos. Porque o Senhor, Ele não coloca rótulo em ninguém. Ele não rotula ninguém. Ele não rotula ninguém. O Senhor, Ele ama a todos. Ele ama a mim e Ele ama você. Nessa noite, nós vamos estar orando. Nós vamos orar agora. E você tem liberdade de estar digitando aí, se você quer voltar para os caminhos do Senhor. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem são as igrejas? Somos nós. Somos nós. A igreja sou eu. A igreja é você. E muitas vezes você se desviou por algum motivo, mas olha, ouça bem o que eu vou lhe dizer nessa hora. Ainda dá tempo de você voltar para Jesus. Ainda dá tempo. Sabe por que ainda? Porque Jesus ainda não voltou. Mas Ele vai voltar para buscar o teu povo, lavado e remido pelo sangue dele. E depois que Ele voltar, aí não vai ter mais jeito. Aí não vai ter mais jeito. E Ele vai ficar feliz com isso? Claro que não. Ele não tem prazer em que nada se perca. Por isso Ele permite que eu esteja aqui nessa hora falando para você, te convidando a fazer parte, aleluia, da ovelha do Senhor, das ovelhas dele. Então você ainda tem essa oportunidade enquanto nós estamos orando. Jesus vai voltar e nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos. Ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais têm sido mostrados aí afora. Os sinais têm sido mostrados. E muitas vezes nós sabemos discernir quando vai chover, porque o céu fica escuro. E nós não sabemos discernir, aleluia, os sinais que estão sendo mostrados. As guerras, os terremotos, rumores de guerra. Nós não estamos sabendo discernir isso. Mas Jesus em breve voltará. Ainda dá tempo para você. No mundo, o mundo aparece tantas alegrias, mas são alegrias passageiras. É uma
alegria passageira, mas com Jesus a alegria é eterna, é para sempre. Não é só no momento, é para sempre. Porque Ele virá nos buscar e a alegria continua com Ele. Nós participaremos dessa festa linda, maravilhosa, junto com o nosso Pai. Aleluia. Não fica de fora dessa festa. Não fica de fora. Jesus te ama. Jesus te ama. E veja bem, eu não estou te apresentando denominação. Eu estou te oferecendo, te apresentando o melhor que eu tenho. E você sabe qual é o melhor que eu tenho? É Jesus. Essa foi a minha melhor e maior escolha. Eu escolhi Jesus. E eu gostaria também que você escolhesse Ele. Eu também gostaria que você escolhesse Ele. Nós vamos orar. Você pode digitar aí que no final estaremos orando por você. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, você pode estar indo a uma igreja perto da sua casa. Conversa com o pastor, mas não fique de fora dessa festa. Não siga atalhos. Eu sempre falo isso aqui, eu adoro falar isso aqui. Não siga atalhos, porque atalhos pode te levar à perdição. Siga o caminho. E só existe o caminho, que é a verdade e a vida. E esse caminho chama-se Jesus. Não pegue atalhos. Siga o caminho. Siga o caminho. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando. Eu vou orar daqui e você vai orar daí. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Eclesiastes capítulo 4. O cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Vamos unir a nossa fé, a nossa força. Eu orando daqui e você orando daí. Apresenta ao Senhor as suas causas. A Bíblia diz: apresenta-me as tuas causas para que eu te justifique. Então, Ele é quem nos justifica. Amém? Vamos orar nessa noite, apresentando a Ele todas as suas causas. Eu não sei o que você está passando, o que você está precisando, mas o meu Deus sabe. Nós vimos aqui, né, que Ele pesa os espíritos, ou seja, Ele esquadrinha o seu coração. Ele sabe do que você precisa, mas abra a tua boca e apresenta a Ele as tuas causas e as suas necessidades. Se o fardo está pesado, troca com Ele. Troca. O fardo dele é leve. Troca com Ele. Lança sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu estou aqui unindo a minha fé com a fé dos meus irmãos do outro lado. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada causa, cada petição, cada clamor. E nessa hora estamos apresentando a Ti, Deus. Visita cada lar do outro lado, Senhor. Visita, Senhor amado, cada causa. Vai ao encontro, Senhor, dessas pessoas que estão comigo aqui nessa hora, clamando a Ti, Deus, apresentando
as suas causas, as suas necessidades. Meu Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode salvar, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, transformar. Ah, Deus, o Senhor é o único que pode quebrar protocolo, escrevendo nova história, transformando vidas, aleluia, abrindo portas, meu Deus, onde não tem parede. Nós colocamos essas causas nas tuas mãos. Visita meus irmãos do outro lado, meu Deus. Quantas mães, ó Deus querido, clamando pelos seus filhos. Filhos esse que, ó Deus amado, se envolveram no mundo do crime, no mundo das drogas, da prostituição. Meu Deus, joga por terra esses espíritos hereditários. Joga por terra essa obra de macumbaria, de feitiçaria. Meu Deus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Visita esse lar, meu Pai. Transforma essas vidas. Transforma, Senhor, liberta esses filhos, esse esposo, essa esposa. Toma a direção, meu Pai. Toma o primeiro lugar. Meu Deus, se houver alguém enfermo, meu Pai, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés. O Senhor é o médico dos médicos. A medicina, meu Pai, é limitada, mas nós cremos num Deus ilimitado, um Deus que vai além da medicina. Toma, Senhor amado, a direção, Senhor amado, dessas vidas. Meu Deus querido, toma o primeiro lugar, meu Pai. Vai jogando por terra todo espírito de enfermidade. Vai visitando os ossos, os rins, o estômago, o sangue, a mente, o coração, os ouvidos. Visita, Deus, teu filho que tem chorado tanto, que tem clamado a Ti. Essa enfermidade que está alojada, Senhor, na próstata, meu Deus, entra com providência. Entra nessa peleja. Arranca esse mal, Deus, com raiz e tudo. Vai lançando por terra, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita o teu filho nessa hora. O Senhor conhece as necessidades dele. O Senhor conhece as petições. Cada lágrima, Deus, que tem derramado. Ah, Deus amado. Toma a direção, meu Pai. Toma o primeiro lugar na vida do teu filho. O Senhor é o médico ao qual ele está precisando. O Senhor é o médico ao qual o teu povo precisa. Visita também, Senhor. Visita os hospitais. Quantas pessoas, meu Deus, quantas pessoas desenganadas pela medicina. Quantas pessoas no leito, meu Pai, sem expectativa de vida. Deus querido, nós lemos na tua palavra, Deus, que é o Senhor quem dá a resposta final. É o Senhor quem dá a última palavra. Vai de leito em leito, vai soprando nas narinas, meu Pai, o fôlego de vida. Vai trazendo, Senhor, vida a esse corpo, Pai. Deus querido, Deus amado, meu Paizinho querido, visita o teu povo. Muda esse quadro, Senhor. Muda esse quadro. Sopra nas narinas o fôlego de vida. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Visita também, Senhor, os orfanatos. Visita os orfanatos, Deus. As nossas crianças têm sido alvo de abuso.
Guarda as nossas crianças. A tua palavra diz: deixai vir a mim as minhas criancinhas. Meu Deus, cuida das nossas crianças, Pai. Proteja de todo mal. Proteja de toda cilada. Proteja de toda maldade, Senhor. Cuida das nossas crianças, meu Pai. Visita também os asilos. Quantos idosos abandonados, rejeitados. Envia socorro, sustento. Guarda, Senhor, os nossos idosos. Visita também os presídios, Pai. Visita os presídios. Muda a história. Escreva nova história, Pai. O Senhor não criou o homem para ser mal. O Senhor não criou o homem para ser mal. O Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Satanás veio e torceu tudo, Pai. Torceu tudo. Porque ele não tem poder para criar nada, ele tem poder para destruir. Ele destrói aquilo que o Senhor criou. Nós pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Cuida do seu povo, Deus. O Senhor é o Criador. É o Senhor que cria, é o Senhor que forma, é o Senhor quem dá a forma a tudo que existe. Tudo foi criado por Ti, Deus. Tudo foi criado por Ti. Cuida, Pai. Cuida de nós. Visita também esses países aí fora, Deus, que se encontram em guerra. Visita Israel. Visita, Pai. Cuida, Senhor, desse povo que tem clamado por Ti. Guarda o nosso Brasil. Cuida dos nossos governantes. Toca em cada coração. Visita as igrejas, meu Pai. Visita cada um dos pastores que existem sobre a terra. Fala em cada coração aquilo que o Senhor quer. E que a Tua vontade venha sempre prevalecer, meu Pai. Que a Sua vontade venha sempre prevalecer. Porque afinal nós acabamos de ler que a última palavra é do Senhor. É o Senhor quem dá a última palavra. Cuida das nossas igrejas na face da terra. Deus, somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito, 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 muito obrigada, Deus, por estarmos de pé, Te adorando na beleza da Tua santidade. Eu agradeço a Ti, ó Deus, pelos meus irmãos do outro lado. Abençoe a cada uma família representada, dando uma semana de bênçãos, de vitórias e de conquista. Cuida de nós, dos nossos vizinhos, da direita e da esquerda, de frente e de trás, das nossas famílias. Entregamos tudo nas Tuas mãos. E muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha, não desista. Nós vimos aqui, né, que a última palavra é de quem? É de papai. Então, se a última palavra é de papai, não dê ouvidos àquilo que o homem diz para você, que muitas vezes mexe com a sua mente, entendeu? Vai te fazer chorar, vai te fazer desistir. Espera pela última palavra. A última palavra é de Deus.
A resposta final é a dele. O homem prepara, mas é Deus quem dá a última palavra. Amém? Não desista dos teus sonhos. Fique firme. Por que você vai ficar firme? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Deus lhe dê uma semana de bênção, de vitórias e de conquistas em nome de Jesus. Obrigada pela tua companhia. Deus vos abençoe em nome de Jesus.